O Ser Empreendedor começa agora contando a história de um casal que abriu aí um local especializado no preparo de massas, mas que a esposa cuida justamente de todo o preparo, né, de toda a produção, e o marido continua no mercado do mundo corporativo, mas também tem aí uma jornada dupla, porque também participa ativamente do negócio. E quem vai contar para a gente é o Fernando. Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Me conta primeiro, lá o início dessa história, por que abrir um negócio voltado aí para a alimentação e uma padaria em especial. Hoje a gente tem aí um cantinho em Campinas, mas me fala dessa ideia, veio de onde? Ok. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, né? E estudei aqui na Unicamp. E então eu sempre fui dessa área, trabalhei em grandes empresas, em multinacionais e particularmente na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E a minha esposa, a Dânia, ela tem um jeito assim fantástico para cozinhar, para receber. E nós dois, na verdade, sempre gostamos disso e sempre fomos os cozinheiros da família. Onde nós fomos, nós já moramos em várias cidades, já moramos no Chile, a trabalho. As pessoas adoravam ir em casa porque a gente gosta de receber, gosta de cozinhar, Os dois cozinham. os dois cozinham. E aí a gente fez ainda um curso básico de gastronomia para aperfeiçoar um pouco mais isso. E os nossos amigos praticamente começaram a profetizar, falar assim, olha, um dia vocês vão montar alguma coisa, não é possível, porque é tão gostoso vir aqui comer na casa de vocês. E chegou um momento da minha vida corporativa que eu fiz um break, dei um tempo, e nós fizemos uma pesquisa e falamos, puxa, a gente já foi para a Europa algumas vezes, eu a trabalho, porque trabalhava na multinacional, e sempre vi essas boulangeries, que em francês quer dizer padaria. E ela é um negócio completo, porque ela tem pães maravilhosos de fermentação natural, tem uma confeitaria gostosa, tem uma cafeteria, tem uma comidinha leve para você comer um lanche. E a gente se apaixonou por isso e conhecemos uns franceses, coincidentemente, 5 anos atrás, quando nós estávamos ainda fazendo o projeto, os franceses que foram padeiros na França por muito tempo, padeiros de geração, e mexiam também com o negócio de compra de farinha de qualidade, porque a farinha deles realmente é fantástica, tem uma genética diferenciada e, além do mais, é produção sustentável, que eles levam muito a sério isso, de agricultura sustentável. E conhecendo esses padeiros que vieram morar no Brasil. Por quê? Porque casaram com brasileiras. E aí eles montaram um negócio em São Paulo de importar essas farinhas maravilhosas e uma escola de ensinar a técnica francesa de panificação. Essa escola ainda existe em São Paulo, e a gente estudou lá, foi lá, fez os cursos e começamos juntos. Eu e a minha esposa, fiz o startup junto com ela, né? E aí a coisa foi, e aí ela continuou se especializando, eu retomei o mundo corporativo, como você disse, eu tenho jornada dupla, o projeto é continuar assim por mais alguns anos, até que eu me aposente, e depois me dedicarei exclusivamente ao negócio da Adélia, o lingerie, ao crescimento da empresa, né? A gente falou um pouquinho antes de começar a entrevista e você falou, olha, é, futuramente será um projeto da família, né? Hoje, quantas pessoas estão envolvidas no projeto e como vocês pretendem fazer com que esse cantinho que vocês escolheram, que vocês tiveram aí esse cuidado de trazer, de ter o conhecimento com especialistas para ter algo diferente, como que isso pode fazer parte desse projeto familiar? Sim, é muito importante isso, porque a Adélia tem um espírito familiar, praticamente é a continuação
a continuidade do que a gente já fazia em casa, de receber as pessoas. Então, quando nós montamos esse negócio, além da gente falar, não, nós vamos sim na contramão. Nós vamos. Era uma época de crise econômica no Brasil, naquela época, era uma outra crise que em 2016, e a gente falou, por que não fazer produtos com a qualidade que a gente come lá na França? Então, e aí a família entrou. Eu, minha esposa, né, a Dânia, e as nossas filhas, elas, obviamente, estudam, não pode trabalhar o tempo todo, mas elas estão envolvidas, elas vão no final de semana, elas ajudam, né? O meu filho também trabalhou um bom tempo no começo, e aí depois saiu e montou a padaria dele em outro bairro, um outro tipo de padaria, na padaria francesa, uma padaria tradicional. E então eu acredito que só está dando certo porque não é só um negócio, né? Esses dias eu li uma frase que a pessoa falava assim em inglês, né? É, não faça um negócio somente para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença. O dinheiro vem como consequência. Então, a coisa da hospitalidade que a gente sempre praticou em casa, além da qualidade, faz parte do DNA da Adélia Boulangerie. Então, receber pessoas com o coração, com amor, estar preocupados para que eles tenham, os clientes, em momentos importantes, porque está todo mundo com problema. Então, assim, que legal ter um lugar que eu relaxo, que eu estou num ambiente francês, que eu me transporto para a França, que eu ouço música francesa e ainda sou acolhido por pessoas que gostam de receber, né? E isso faz parte do treinamento constante que a gente faz com os nossos funcionários. Então, respondendo assim, a sua pergunta é isso, e ela vai continuar com esse DNA familiar, mesmo que ela cresça, e que um dia tem em outro bairro, talvez em outro lugar, cada empresa tem seu DNA. E o DNA da Adélia é, se eu puder resumir em 4 pontos, trazer para Campinas, para o Brasil, o melhor da boulangerie francesa. Por que não a gente não tem o direito de comer tão bem aqui como quando a gente vai para lá? Segundo, dar oportunidade, né, para os funcionários, criar oportunidades, principalmente para pessoas de periferia que não tiveram muitas oportunidades, de um treinamento técnico, né, na técnica francesa, de um treinamento humano. A gente chega a contratar coach, né, profissional para trabalhar essa questão da hospitalidade e deles acreditarem, esse pessoal acreditar que eles são capazes de muito mais do que a vida disse para eles, né? A vida disse para eles muito mais não, muito mais você não é capaz. Na Adélia, a gente está sempre falando o contrário. Olha, a Adélia deu certo. Ela foi na contracultura. Ela não foi por um produto para brigar com preço. Ela foi para colocar um padrão europeu de qualidade. E se provou que aqui no Brasil é viável isso. Então, vocês também podem dar certo como pessoas, né, profissionalmente falando, pessoalmente, né? Não acredite no negativo que te falaram. Então, é engraçado ver os funcionários novos entrando e aí devagar eles vão aprendendo a falar, o que é isso aqui? Tarte pomme. Torta de maçã. Eclair. Na padaria é bomba, aqui é eclair, né? E assim por diante. Croissant, falar bonjour, né? Então, essas coisas que começam a fazer parte da cultura deles. Terceiro ponto é a gente prima por comida de verdade. O que é isso? Muitas empresas estão chamando, até as grandes, de clean label. É o produto alimentício com o menor número de ingredientes e sem aditivos. O mais natural possível, o mais orgânico possível. Muitos dos nossos pães são naturalmente veganos. Não é porque a gente fez uma padaria para ser vegana, mas eles são tão simples na sua composição, sem a quantidade de aditivos que o pão industrial tem, que muitos deles são veganos.
E o quarto ponto é a operação sustentável. A gente está num mundo que a gente está produzindo muito lixo, né? Se a gente olhar as nossas casas e os lixos das redes de alimentação que tem por aí, a quantidade de lixo é muito grande. E para onde está indo isso? A gente também gera lixo, não tem como, mas a gente procura fazer o máximo que nosso lixo seja biodegradável, né? Então, por exemplo, a bandejinha que a gente serve o croissant, ela é feita de mandioca. E o copinho que a gente serve café e cappuccino é feito de mandioca. Por isso, então, ó, Fernando, a gente está soltando aí, agora a gente vai soltar a imagem. Eu vi o copinho escrito assim, eu fui mandioca. É bem essa a ideia? Exatamente. A gente compra dessa empresa inovadora no Brasil, uma startup que, de um tempo atrás, e que é feito de mandioca. Em 90 dias, o produto já se biodegrada e vira adubo. Então, a gente costuma dizer assim, o nosso descartável não é lixo, é adubo, né? Os nossos talheres também são feitos de bagaço de milho. Então, a gente procura olhar todos esses 4 pilares que eu falei para você, né? E fazer tudo com amor e acredito que com muita fé, né? Porque sem fé, nesse mundo tão incerto que acontece tanta coisa, né? Como a pandemia que ninguém esperava, que foi um grande desafio, mas com fé em Deus e com todos esses princípios, eu acho que qualquer negócio pode ir para frente. Fernando, você citou aí a questão da pandemia e a gente conversou já com outros empreendedores, justamente até do setor de alimentação, falando daquele momento em que nós tivemos a fase vermelha, nós tivemos aí o fechamento dos negócios, alguns tiveram que se reinventar também para sobreviver nesse momento. Isso aconteceu também com vocês? Aconteceu, aconteceu muito. Sinceramente, nas primeiras semanas da pandemia, em março do ano passado, nós achamos que fôssemos quebrar, né? Como muitos, né? Então, assim, o salão teve que fechar, que era o salão da cafeteria e do bistrô. Ele fazia 75% da minha venda. Então, a minha venda caiu, num primeiro momento, 75%, na primeira semana. E aí a gente falou, puxa, como é? E as contas chegando, porque boletos que a gente tinha feito 3, 4 semanas atrás. E como é que o que aconteceu? Aí foi realmente, né, quando eu falo de fé, orar, pedir inspiração para Deus Insumos comprados. insumos comprados, arregaçar as mangas e começar a falar, bom, vamos trabalhar. O que a gente tem que fazer? O mundo mudou, as pessoas estão em casa. O que a gente tem que fazer? A gente redesenhou as embalagens que o produto que antes estava exposto, né? Ele passou a estar em embalagens práticas, seguras, né? O cliente viu essa segurança, nós comunicamos, estávamos seguindo todos os protocolos de segurança. Passaram a fazer entrega? A gente não tinha um delivery desenvolvido, era muito fraco o nosso delivery. Nós estudamos, criamos um banco de contatos quem a gente conhece. A gente listou, eu me lembro que tinha aproximadamente 200 pessoas. Todos os contatos que eu tinha no meu celular, que eram clientes e tal. Então, vamos começar por esse. Ligando, falou, olha, nós montamos esse WhatsApp de entrega, né? WhatsApp Business, e olha, estamos entregando. E, por favor, nos ajudem e fala para os amigos, fala para os parentes. Isso foi muito bonito, porque as pessoas perceberam que precisavam ajudar as pequenas empresas e começaram a indicar pessoas. Um indicou outro, a gente cadastrava nesse WhatsApp, só sei que isso foi crescendo. Hoje nós temos mais ou menos 1.200 contatos, né? Que todos os dias recebem a nossa lista de transmissão com as ofertas do dia, a gente avisa o pãozinho quente que está saindo, avisa que horas que vai sair a focaccia quentinha, né? Avisa que saiu um bolo maravilhoso. E com essa questão da reabertura,
Como foi então agora, de certa forma, ainda mais você que faz a jornada dupla e coordenar um salão aberto e as pessoas que disseram o seguinte, olha, eu quero continuar recebendo o produto na minha casa. Está sendo fácil? Nada é fácil, né? Não existe nada fácil. Precisa de muita seriedade na análise dos números, no entendimento do comportamento do consumidor, do cliente, que muda em cada crise dessa e em cada fase da crise. Você falou bem, num primeiro momento, a gente cresceu muito o delivery, né? Delivery passou a fazer quase 50% da venda. Quando reabriu, né, e as pessoas puderam de novo escolher onde comer, o delivery caiu, né? Não voltou a ser como antes, mas caiu. Então, nós tivemos que fazer um equilíbrio de novo, não é só foco em delivery, agora foco no atendimento da loja, mas que tipo de cardápio mais simplificado para não ter risco de manipulação, de contaminação, menos mesinhas. Então, assim, o tempo todo a gente tem que analisar qual que é o próximo passo, né? E agir, mudar, e eu acho que é isso. E o que esperar de 2021? Nós temos, né, bastante fé em 2021. Eu acredito que é um ano de retomada, tá aí a vacina, então a gente já conhece muito mais. É triste tudo o que aconteceu, né, e tudo que está acontecendo ainda, mas tem uma luz no fim do túnel, né? A vacina, essa é uma dessas luzes e a gente está vendo que isso está chegando. A gente aprendeu também os cuidados que precisa ter. Então, o dinheiro está na economia. Na crise, ele vai para um lado, ele vai para o outro. As pessoas de melhor poder aquisitivo pararam de viajar, como viajavam antes, gastavam muito ali. Então, o que elas pensaram? Poxa, não viajo mais. Tenho risco até de morrer. Ficou com medo de morrer. O que eu vou fazer? Pelo menos comer bem. Vou comer bem em casa. E muitas pessoas estão privilegiando locais que têm comida de qualidade, tanto para comer no consumo local, como no delivery em casa. Nós temos vários clientes que estão postando fotos que não colocavam mesa antes, e agora estão colocando o pão, o antepasto, o queijo, as xícaras, fotografa, manda para a gente reposta. Então, a gente vê que criou também um hábito de se comer mais em casa, mais em família. E a gente tem, na nosso marketing, motivado isso. Então, passou a ser agora, está equilibrado. A gente fala balcão, grab and go, pegar e levar, e delivery. Eles estão mais ou menos equilibrados. E a gente está atento e estamos pensando em mudar um pouco o formato da loja, pelo que nós entendemos, da crise. Estamos pensando em criar uma pequena entrada nova da loja para vender numa rua que não vende. Estamos pensando em expandir no futuro com um modelo de lojas menores, que só revendo pão em determinados bairros. Então, a gente não pode deixar de sonhar e fazer planos e acreditar e ir para frente. Crise sempre vai ter. Depois de 2020, eu não duvido de mais nada. Mas eu também passei assim a acreditar no seguinte: seja lá o que venha, o ser humano é capaz, né, de colocar sua inteligência, sua paixão, sua fé, seu trabalho e se reinventar, né? Eu acho que isso aconteceu nas nossas vidas pessoais e em muitos negócios. Fernando, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação. Essa questão aí desses 4 pilares muito importantes, né, para qualquer negócio. E olha só, no próximo bloco, nós vamos conversar com um especialista, a partir dessa experiência que o Fernando contou pra gente, sobre como, então, deve ser moldado cada negócio de acordo com a experiência do cliente, de acordo com as necessidades do cliente. Não saia daí, que o Ser Empreendedor volta já já.
Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai falar sobre se é possível ou não moldar o negócio de acordo com a experiência do cliente. Quem vai falar com a gente é o Aldo Batista Júnior, consultor de negócios do Sebrae São Paulo, que está de volta aqui no nosso programa. Seja bem-vindo novamente, Aldo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Aldo, me fala o seguinte, a gente conversou no bloco anterior com um empreendedor da cidade de Campinas, que montou um negócio de uma padaria francesa na cidade e disse que essa experiência do cliente é que foi moldando, inclusive teve depois uma questão da pandemia, com delivery, agora voltou a funcionar o salão, ele tem que redimensionar todo o negócio novamente, mas desde quando eles pensaram no negócio há 4 anos, eles pensaram nessa questão da experiência do cliente. Todo negócio, quando ele é para ser formatado, a gente precisa ter essa visão de que qual é a experiência a ser oferecida pelo cliente e se no meio do caminho é preciso, de certa forma, refazer essa jornada para mudar alguma coisa na logística? Por que alguns empresários eles investem na experiência, né? É muito comum você ouvir, eu invisto na experiência do meu cliente, do meu usuário. Porque com o investimento em experiência diferente, ele se destaca no mercado. Então, por isso que você pega, por exemplo, uma padaria, que nem você falou, do estilo francês. O que ele está apostando? Ele está apostando em ser inovador e ser um destaque dentro do ambiente onde ele está montado. Então, toda a estrutura, toda a formatação do negócio dele é para transmitir uma experiência ao usuário que leve esse usuário a relatar essa experiência para outras pessoas. Então, quando você investe nessa questão de experiência, você aposta em várias ações, né? Então, primeiro você quer trazer o seu usuário para dentro de um ambiente que seja agradável, que ele tem uma atmosfera ligada, por exemplo, na questão de uma padaria francesa. Segundo, ele quer trazer essa experiência de uma forma tão agradável que esse cliente ele vai propagar isso dentro dos seus colegas, do seu dia a dia, e até mesmo dentro das redes sociais, com locais dentro da própria padaria que são instagramáveis, né? Então a pessoa vai bater foto e vai oferecer a essa padaria mídia gratuita. Então, com isso, você consegue se destacar e o próprio usuário faz o que a gente chama de boca a boca, né? Faz a propaganda dessa padaria. Por isso que as pessoas investem em experiência. Inclusive ele mencionou essa questão da foto no Instagram, que as pessoas, até por estarem mais em casa, vão tirando a foto da mesa, do pão que comprou, marca eles repostam. É o boca a boca tecnológico, então. É o boca a boca tecnológico. Tem aqueles estabelecimentos que não investem em experiência. Eles se preocupam em oferecer um bom atendimento, mas eles não sabem, quando você fala de experiência, eles falam, não, o meu usuário, o meu cliente, ele é bem tratado aqui. Mas o foco deles, quando você pega um empresário que fala dessa forma, o foco dele não é experiência, é o próprio produto. O empresário que ele oferece experiência, ele parte da experiência para montar o produto. É diferente para montar, por exemplo, o pão, para montar a bebida. O que tem no ambiente de uma padaria francesa? Então, eu vou ver o que tem que seja adaptável à realidade aqui brasileira para que dê uma atmosfera ao gosto brasileiro e etc. O empresário que não tem essa visão de experiência, ele oferece simplesmente o pão e simplesmente isso. Se preocupa com um bom atendimento e ponto final. Você falou bastante dessa questão sobre a experiência e ele contou para nós aqui no primeiro bloco que, inclusive, ele implantou uma cultura entre os seus colaboradores e colaboradores, muitos deles vindo de áreas muito simples da cidade de Campinas, que é possível, sim, independente da sua condição econômica, também ter essa experiência através do trabalho, uma forma de descobrir coisas nessa experiência, por exemplo, de trabalhar em uma padaria francesa. Se você não conseguir colocar o colaborador dentro de uma imersão na experiência que você está oferecendo ao seu usuário, à sua clientela,
essa experiência ela vai ser uma meia experiência, né? Ela não será uma experiência completa. Por isso que você tem que ter ambientação, música, produtos, funcionários, toda a estrutura voltada para a experiência que ele pretende oferecer. Se você peca em algum desses detalhes, a experiência ela se torna meio manca, né? Então, ela não será completa. E aí pode ser que aquele usuário que busca uma experiência completa, ele comece por exemplo, criticar. Fala, poxa, eu achei bem parecido, mas o funcionário não parece nada com o atendimento que é francês. Então, quando você monta, você tem que se preocupar com todos os detalhes, inclusive com a imersão do funcionário através de treinamentos e etc. Outra coisa importante também é a parceria. O empreendedor ele mencionou que fez uma parceria com uma outra startup no sentido, por exemplo, das embalagens serem ecologicamente corretas, né? Isso também é algo que o cliente ele percebe e também tem essa questão não só do sabor do produto, mas também da ideologia de todo aquele negócio? Sim, inclusive, se você pegar o pessoal mais jovem, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão de responsabilidade social. Então, quando você consegue fazer o cliente, o usuário, ficar imerso dentro de uma atmosfera que ofereça a experiência proposta e alia isso a uma responsabilidade social, os ganhos eles são muito mais evidentes, né? Então, eu consigo, olha, que legal, eu fui numa padaria totalmente bolada, pensada, numa ambientação francesa, e eles têm uma preocupação com o meio ambiente, com responsabilidade social, que quem conhece a Europa sabe que eles têm uma grande preocupação realmente com esse ponto, né? Essa questão ambiental. Agora, quando não é possível, apesar de conhecer muitas vezes a experiência do cliente, oferecer algo nesse sentido, a partir da experiência, quando isso é inviável? Eu não vejo nenhum momento onde isso seja inviável. A única situação é que o empresário opte por não fazer isso, tá? Que seriam aqueles vendas em massa, né, em grande volume. Então, quando eu me proponho, por exemplo, a fazer um empreendimento onde eu quero grandes volumes e eu quero ganhar pela venda em volume, eu tenho algumas características próprias desse empreendimento, como, por exemplo, eu vou baixar preço porque eu quero vender bastante, eu vou ganhar no giro, eu não me preocupo tanto com a experiência, ou às vezes de nenhuma forma com a experiência, porque eu quero ganhar no giro, eu não quero que o cara fique lá, o meu cliente fique demorando dentro do meu estabelecimento, eu quero que isso gire de forma mais rápida, e aí é uma opção do empresário. Não que ele não possa oferecer uma experiência, mas ele optou por estar dentro de um mercado que a gente chama de mercado de massa, né? Então, eu opto por vender para todo mundo em grande quantidade, e aí eu não ofereço experiência. Modelos de negócio, com base na experiência do cliente, geralmente são modelos de pequenos negócios, é isso? São modelos que não são modelos de pequenos negócios, porque você tem empreendimentos onde você tem altos ganhos, né? Então, o grande diferencial de um empreendimento que oferece experiência como o principal fator é que ele não é um empreendimento que tem um giro muito grande, porque a experiência, ela demanda tempo. Eu, cliente, quando eu entro dentro do estabelecimento e me oferece uma experiência que nem essa padaria está oferecendo, que é um estilo francês, eu vou ficar mais tempo dentro da padaria, eu vou me deter aos detalhes, vou aproveitar aquela ambientação e, com isso, o giro da clientela ele é menor, porque eu fico mais tempo dentro daquele estabelecimento. Se você observar todas as empresas, bares medievais, estabelecimentos que imitam o Harry Potter, todos esses empreendimentos onde tem uma temática, futebol e etc., o cliente ele fica mais tempo dentro daquela experiência, ele fica imerso mesmo nessa experiência. Então, você não consegue fazer aquele giro, entra, sai, tipo um fast food, por exemplo. Sim. Agora, quando a gente pensa em formatar esse negócio, muitos empreendedores chegam até o Sebrae com essa ideia. Qual é o tipo de orientação e tipo de trabalho que é feito com esse empreendedor que fala, poxa, eu fui para Portugal e eu quero trazer um modelo que eu vi naquela cidade, ou então, olha, eu vim do Nordeste lá, eu comia muito acarajé da minha mãe, eu quero fazer o acarajé aqui. Como trabalhar do ponto de vista de empreender
com essas temáticas ou com um público específico? Além dos pontos principais, né, que isso aí é pertinente a qualquer tipo de negócio, plano de negócio, análise financeira, viabilidade, etc., legislação, legalização, quando o empresário ele pretende montar um negócio com um viés, com a temática, a gente sempre aconselha que ele adote uma temática que ele conheça bem e que ele goste, porque é muito mais difícil você abrir um negócio de uma temática que você não domina ou que você não goste tanto, tá? Que você abra só pelo dinheiro ou pelo simples fato que você acha que vai ser lucrativo, do que você abrir quando você gosta. A gente costuma sempre falar que quando você gosta daquele tema, e quando você tem profundidade no conhecimento daquele assunto, daquela temática que você pretende abrir, você sempre vai sair na frente dos outros, porque é algo que você gosta. Você vai fazer de uma forma natural, você vai pesquisar isso de uma forma natural, você gosta disso, aonde você estiver, você vai dar um jeito de ter contato com essa temática, e isso vai te colocar sempre na frente. Quando você não gosta e você está abrindo só porque há uma probabilidade de ganhos, você sempre fica com aquela temática um pouco atrasada em comparação com aquele que gosta. Então, o primeiro conselho é esse, é abrir sempre com um assunto que você domine e que você realmente goste. Como você disse, né? Fez a temática, tem aí controle e experiência naquilo que se propôs a fazer, mas aí tem aquela questão do tratamento do cliente. Olha, nós temos dados aqui de que 86% dos consumidores estão dispostos a pagar até 25% a mais para ter um atendimento melhor. E por atender mal, empresas brasileiras perderam em 2018 400 bilhões de reais. E também uma outra questão, a reclamação a favor do cliente, 70% de chance de voltar a fazer negócios com você quando a situação é resolvida. Essa relação com o cliente, então, é essencial. É essencial. Inclusive, a gente recebe muita reclamação de alguns clientes, alguns empresários que vão ao Sebrae e falam assim, poxa, eu quero abrir um negócio porque o negócio que tem na minha cidade ele é péssimo de atendimento. Então, nós pagamos, né? Se a gente fizer uma análise voltada para nós mesmos, enquanto consumidores, nós pagamos mais, às vezes, quando a gente opta por um determinado restaurante, por um determinado local, por causa da experiência que ele traz, pelo atendimento, pela atenção que ele demonstra. E quando você faz uma reclamação e esse estabelecimento realmente atende a sua reclamação, você passa a confiar mais nesse estabelecimento e aí você volta a fazer negócio com esse estabelecimento porque você confia nele. Então, por isso que existe esses números que você acabou de citar, que o cliente ele volta a fazer negócio com a empresa, porque se a empresa me ouviu, ela ouve os demais e aí ela se demonstra como uma empresa transparente e confiável. Por isso que há esse retorno. E falando desse retorno, até por conta do uso das redes sociais, muita gente, inclusive, fala assim, olha, reclama lá em tal rede social que com certeza você vai ser atendido. As redes sociais também têm essa função? Elas acabaram tendo essa função, né? As redes sociais elas foram criadas para você, para lazer, aproximação, passatempo, e aí elas foram tomando outros vieses, né? Então, propaganda, publicidade, veículo de informação, eles foram aumentando. E uma das finalidades que criou-se aí durante essas redes sociais, dentro dela, foi a questão da reclamação. Por quê? Porque quando você reclama na rede social, há uma exposição muito maior do que se você reclamasse em uma instituição ou até mesmo para a empresa. Então, qual que é a pressão aí que o consumidor ele relata, ele impõe à empresa? A hora que eu reclamo dentro de uma rede social, essa rede social vai demonstrar isso, às vezes até no próprio nome da empresa, né? Como a gente tem alguns buscadores da internet, você faz a reclamação dentro da própria empresa. As próximas pessoas, os próximos clientes que vão negociar e utilizar-se dos serviços dessa empresa verão o depoimento que foi feito anteriormente e isso definirá se ele adquire ou não aquele produto ou serviço da empresa. E isso também vale para o elogio? Para o elogio também. Inclusive isso, a gente tem alguns dados aí que até 90% das pessoas que vão adquirir um produto que ela não conhece bem, ela se pauta pelos depoimentos dos usuários anteriores, tá? Reclamações e elogios. Então, mediante isso, o que você indicaria para os empreendedores
que pensam justamente em sempre estar validando a experiência do cliente para permear o seu negócio ou até muitas vezes para refazer o percurso desse negócio. É prestar atenção no que os clientes estão falando. O cliente, eu costumo falar que ele é como se fosse um cliente oculto, né? Ele é quase que um funcionário da empresa, porque quando o cliente fala, olha, achei legal aquela decoração, quer dizer que ali, naquele ponto, você acertou. E quando ele reclama e fala, pô, não gostei daquele atendimento, aquilo ali é um sinalizador para você verificar se há fundamento ou não naquela reclamação. Na maioria das vezes há. E aí, se há fundamento, eu preciso corrigir isso para que outro cliente que venha não seja atingido pelo mesmo mau atendimento, pelo mesmo erro que o anterior foi. Aldo, eu agradeço a sua participação. A gente conseguiu aqui tirar bastante dúvida, e inclusive para os empreendedores aqui da nossa região. O Sebrae, então, também dá esse tipo de consultoria ou até esse tipo de atendimento para quem está pensando em abrir o seu negócio, pensa nessa questão da experiência do cliente, mas não sabe muito para onde ir. Dá sim, estamos lá para isso. Auxiliar aí o empreendedor, tanto na questão do plano de negócio e tanto na questão da viabilidade do negócio dele, experiência, como que ele vai se colocar, posicionar e tudo isso, financeiramente, juridicamente, por aí vai. E para você que está nos assistindo, aparece aí o site do Sebrae, o endereço do Sebrae aqui em Campinas, que atende não só Campinas, mas cidades aqui da nossa região, e também o telefone, caso você precise de agendamento. Aldo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Outro. E a gente vai ficando por aqui. Até um próximo Ser Empreendedor.